Olá, seja bem-vindo a mais um quadro do meu canal Café com a Márcia. Hoje o dia está propício para nós tomarmos um bom café e batermos um bom papo. Bom, para quem está chegando agora no canal e não me conhece ainda, eu sou Márcia Cristina Rigo, eu trabalho com gestão, desenvolvimento de lideranças e equipes há mais de 20 anos. Vim de uma área técnica da ciência da computação, na qual aprendi demais da conta e aprendi também sobre todas as áreas e todos os mecanismos, que podem ter dentro de uma empresa e toda essa engrenagem que acontece dentro da mesma. E hoje o papo aqui é sobre conversas corajosas. Por que eu escolhi este tema? Porque eu vejo que conversas corajosas são importantes que aconteçam, mas elas nem sempre acontecem. E por que elas nem sempre acontecem? Primeiramente, porque não é fácil ter as tais conversas corajosas. E essas conversas, na minha análise, são aquelas conversas que a gente precisa ter, mas que de uma certa forma a gente vai adiando elas, porque o assunto é complexo, porque muitas vezes diz respeito ao comportamento de uma pessoa. E aqui eu falo não só de líder para liderado, desta relação. Eu falo da relação entre colegas de equipe, de liderados para líderes, de líderes para liderados, e também no organograma de uma empresa, pensando nos níveis mais altos lá, entre os pares da alta gestão. E essas conversas, quando não realizadas, eu vejo que ficam sendo velados alguns assuntos, ou dentro da equipe, ou dentro da empresa, e que de uma hora ou outra isso vem à tona, talvez de uma forma mais difícil de lidar ainda. Porque assuntos que poderiam ser tratados lá atrás por procrastinação nossa e muitas vezes de não ter a coragem de fazer a devida conversa, eles vão se arrastando. A isso dou o nome de sendo velados, Essas situações, essas conversas, muitas vezes percepções que a gente tem de colegas, de líderes, de pares, e que muitas vezes a gente não para conversar sobre essas diferentes percepções e elas vão nos desgastando, especialmente no lado emocional. Por que são difíceis de serem feitas? Porque nós não sabemos a reação da outra pessoa, que reação ela vai ter, porque de uma certa forma a nossa cultura sempre nos ensinou, que muitas vezes os assuntos eles devem ser colocados debaixo do pano e deixa acontecer, deixa ir, Muitas vezes a gente não tem esse ímpeto, essa iniciativa para ter essa conversa muito relacionado ao que o outro vai pensar, o que é que vai acontecer com o outro. E às vezes nós colocamos uma expectativa muito alta no outro, que é a nossa expectativa, não é a entrega ou a expectativa do outro. Então nós elevamos a nossa régua de expectativa, mas para talvez algumas coisas que nem interessem ao outro, que nem está passando nada pela cabeça dele com relação a isso. Então eu vejo que ao invés de procrastinar essas conversas, nós devemos nos preparar para tê-las, porque certamente elas terão consequências danosas mais ali em frente e sendo desenroladas de uma forma não, por vezes, produtiva ou coerente ou dentro de um diálogo mais harmonioso. E nessa história toda, alguém tem que dar o primeiro passo e eu incentivo você a dar o primeiro passo. É muito bom quando depois de uma conversa a gente se sente mais livre, liberto, sem tanto peso nos ombros, porque a gente deu o primeiro passo. Então, muitas vezes é melhor pensarmos que a gente deu o primeiro passo e que algo vai acontecer, do que por vezes usar só do silêncio e continuar velando aquela conversa
que deveria acontecer. Então, quais são as considerações importantes para ter essa conversa corajosa, né? Em primeiro lugar, quero deixar bem claro aqui, você pode escolher ter esta conversa corajosa. Não estou dizendo que você deve ter esta conversa corajosa, é uma escolha sua. Se você acha que vai fazer bem para você ter esta conversa, ótimo. Então, primeiramente, se prepare para ela, ou seja, o que de fato eu tenho que falar com o outro, o que eu preciso falar, sem fazer pré-julgamentos, né? Vamos antes ouvir o outro. Hoje as pessoas têm carência de serem ouvidas. Em um mundo que só falamos, quem ouve hoje há de se dar parabéns. Então, ter uma escuta ativa para com a outra pessoa. Tenha empatia, ou seja, olhe as coisas sob o ângulo que ela está olhando. Eu posso não concordar com ela. Eu posso, né? É uma situação, eu posso não concordar. Mas eu tenho que tentar ver sob o ponto de vista que ela está vendo as coisas. Isso é o mais importante. A empatia é o laço invisível que nos une. Sem empatia não tem como ter uma conversa corajosa. Estar aberto para o que a outra está falando, né? Também é muito importante você falar sobre os seus sentimentos, ou seja, o que de fato você sentiu naquela ocasião, e não deixar os assuntos serem velados. Se aquele assunto está me incomodando, ao invés de eu ir procrastinando e somente julgando a pessoa, sente para conversar com ela. Tenha esta primeira atitude de dar o primeiro passo. Por vezes, muitas coisas podem ser solucionadas diante de um diálogo franco e respeitoso. Se nós usarmos do respeito, da empatia, da comunicação não violenta, não tem como dar errado. E se der, você fez com certeza a sua parte. Procrastinando, deixando, aliás, de procrastinar muitos assuntos que por hora poderiam explodir ali em frente. Mas dar o primeiro passo é muito importante. Espero que esse áudio tenha lhe ajudado, né? Que esse vídeo tenha lhe ajudado. Gosto das conversas corajosas, mas a gente vai melhorando com o tempo com relação a elas, porque passa também pela nossa autoconfiança de tê-las, mas é uma escolha sua. E tomara que você faça boas escolhas. E estarei aqui sempre no Café com a Márcia para trocar uma ideia contigo e te dar mais ferramentas para que ainda possa melhorar o seu dia a dia no trabalho ou na sua vida pessoal e profissional. Grande abraço e até o próximo Café com a Márcia.